Oi, turma, tudo bem? Boa noite, super tarde hoje, mas eu não poderia deixar de dar uma passadinha aqui para dar uma satisfação para vocês, pelo menos, né? Dizer que meu dia hoje foi mega agitado, porque eu tô agitado. Tô cheio de ideias na cabeça, cheio de projeto e aí eu fui fazendo um monte de ligações, entrando em contato com um monte de gente, aconteceram coisas bacanas e eu não tive tempo de verdade mesmo, não tive tempo de sentar e organizar as ideias para preparar uma aula. E então, por isso que hoje eu acabei não postando nada, porque eu fiquei tão envolvida com essas coisas, enfim. Outra coisa que eu queria dizer para vocês, assim, que esse primeiro vídeo que eu fiz aí ontem, né, deu uma aulinha de 1 hora. Primeiro eu achei que ficou um pouco longa, mas de fato ficou mesmo, precisaria dar uma editadinha. Mas como tudo aqui no Telegram, para mim está sendo teste, está sendo experimentação, para ver a aceitação e como é que está indo tudo. Então, de qualquer forma, eu acho que valeu a intenção. Eu pretendo continuar fazendo aulas em vídeo. E eu vou assistir ainda muitas vezes essa mesma aula que eu postei ontem para ver onde é que eu estou me excedendo, onde é que eu posso tirar um pouquinho. Mas eu, assim, para tirar uma média, eu achei que para primeiro vídeo, assim, para quem nunca gravou um vídeo, assim, de aula na vida, eu achei até que foi razoável. Obviamente que eu estava super empolgada no começo, eu fiquei até meio perdida, apesar de eu ter minhas anotações, eu não conseguia me enxergar nas minhas anotações, e aí depois dos 12, 15 primeiros minutos eu fui me soltando, eu acho que vocês devem ter percebido isso, aí eu fui me soltando, eu fui me entregando mais aquilo que eu achava que deveria ser falado mesmo do que algo que eu já tinha anotado para não esquecer de falar. E olha que coisa, que isso que eu tô contando para vocês aqui também sirva de lição para vocês nas coisas que vocês vão fazer na vida. Porque ontem mesmo eu atendi um cliente no consultório, uma cliente no consultório, e a gente estava falando sobre isso, porque ela também dá aula, ela também dá palestras, e a gente passou ali muito tempo falando dos ajustes que a gente tem que fazer, né? Como, por exemplo, como dar palestra para mim é uma coisa mais segura, porque eu já vou com tudo meio pronto na cabeça, eu já sei mais ou menos o tempo que eu tenho para falar, e é diferente, porque na palestra, o que acontece? Eu tô frente a frente com as pessoas, e é muito gostoso quando você tá de frente com as pessoas, porque você tá ali observando a reação. Você sabe quando você tá agradando e quando você não tá agradando. E assim, quando você percebe que o povo começa já a se mexer muito na cadeira, começa a olhar no relógio, começa a ver celular, a gente tem essa ideia de que não tá dando certo, você muda, você vai mudando. Aqui, no que a gente tá fazendo aqui com áudio e com os vídeos, eu não sei o que passa na cabeça de vocês. Então, pra mim, é como, vocês já brincaram, já foram no parque, naquele aparelho chamado trem fantasma? Você entra naquele negócio escuro, sem saber o que vem pela frente e assim, morrendo de medo. Ah, agora vai aparecer uma caveira, agora vai aparecer um vampiro. Não é assim? Se vocês já foram em parque de diversão, vocês sabem que andar no trem fantasma é exatamente isso. Então, eu tô me sentindo muito assim no Telegram. É tudo muito novo para mim, eu não sei o que vem, eu não sei o que vem na próxima curva. Então, ao mesmo tempo que tá sendo muito bom porque tá quebrando muita insegurança minha, muito medo, e essa expectativa mesmo de será que vai dar certo, será que tá dando certo, será que é por aí? Porque veja, eu queria deixar uma coisa bem clara para vocês. Nós estamos falando aqui de um trabalho profissional meu. Então, é um trabalho profissional que eu tenho a intenção de passar coisas que eu já aprendi na vida, seja com a minha experiência de vida, seja com os meus estudos. Então, eu compilei isso tudo isso que foi acontecendo na minha vida, somando aos cursos que eu fiz. E eu gostaria muito... Então, a minha intenção aqui é o quê? Passar esses conhecimentos para vocês, ajudar vocês a melhorar nos relacionamentos interpessoais, né? E eu sempre deixo bem claro que é na área pessoal, na área familiar e na área profissional. Sabe por quê, gente? Na minha cabeça, pode até ter gente por aí que fale que ou você fala só para a família,
Ou você fala só para funcionário, ou você fala só para patrão, ou você fala só para namorado, Na minha cabeça não funciona assim, na minha cabeça tá tudo muito interligado. Entendeu? Na minha cabeça tá tudo junto. Como é que eu não tem como eu me dar bem no meu relacionamento familiar se dentro de mim as coisas não estão funcionando? Se eu dentro da minha casa com as pessoas que eu amo as coisas não estão funcionando? E aí eu quero que dê certo lá no meu trabalho. Na minha cabeça na minha concepção. Então é para pessoas que pensem como eu que eu gostaria de trazer conhecimento, de trazer coisas que possam ajudar vocês. Então, quando eu venho para cá, para esta sala de aula, que para mim é uma delícia, eu adoro gravar. Tanto gravar os áudios, como descobrir ao gravar o vídeo, que eu estava gostando muito de fazer aquilo. Então, o meu intuito é de realmente contribuir positivamente com vocês. Então, eu venho para cá, quando eu falo, bom, agora eu vou me trancar ali na minha salinha e vou passar conteúdo para eles. Que não é o caso agora não estou passando conteúdo, agora eu estou batendo um papo com vocês. Mas que também serve para vocês. Também serve para dizer para vocês, olha, a vida é assim, a gente tem que se arriscar. Quem não sai na chuva, não quer se molhar, fica dentro de casa. Entendeu? Então, a gente tem que se arriscar, a gente tem que ir com medo mesmo. Ai, meu Deus, eu vou entrar no trem fantasma. Eu não sei o que vem na próxima curva, mas eu vou. E vou ficar com o olho aberto, porque já que eu já paguei, né, no trem fantasma, eu quero saber o que vem ali. Entendeu? Então, essa é uma curiosidade que eu tive que colocar em prática, que é uma coisa que eu tenho falado muito para vocês. Sejam curiosos. Essa é uma curiosidade que eu coloquei dentro de mim para poder vencer meus medos, meus receios, enfim, tudo isso que a gente já vem falando incansavelmente. E por que eu tenho falado tanto sobre essas coisas com vocês? Outra coisa que eu queria dizer para vocês é que eu fiquei tão empolgada na aula ontem e eu acabei esquecendo de falar algumas coisas muito importantes que eu não disse. E até quando foi hoje, acho que logo pela manhã, alguém passou um áudio para mim, que daí quando é áudio não dá para passar, né? Até porque eu não sei se eu não sei se dá para compartilhar áudio do WhatsApp aqui, por exemplo, eu nunca sei. Mas enfim. E aí a pessoa falou assim que ontem eu falei que às vezes você está trabalhando num lugar, tá tudo ok, tá tudo legal, você se encontrou, você achou, ali você está super confortável naquele lugar, é ali que você queria estar, e aí vem alguém e manda você embora. Vem um gerente xarope, um supervisor, um dono de empresa, e ele manda você embora. E então, como é que faz nessa situação? Qual a minha parcela, né? Porque eu tinha falado assim, a culpa é sempre do contato, não sei se vocês lembram. Qual a minha parcela de participação nisso? Eu estava bem, eu estava feliz, eu estava tranquilo, né? E aí, de repente, eu fui demitido. Como é que eu faço? Bom, então aí nós vamos ter que voltar de novo, né? E gente, eu adoro quando vocês mandam dúvidas, quando mandam sugestões, porque é ferramenta para mim daí, para eu desenvolver, né? Então, eu tenho que voltar lá naquele momento da aula, que a gente já falou muito, mas vale a pena sempre retomar, porque as pessoas entendem, mas não entendem. E isso não é problema, você achar que entendeu e depois eu perceber que não entendeu, porque para mim também, no começo, foi muito difícil entender isso. Eu queria deixar bem claro isso para vocês. Que no começo, enquanto você está ali ouvindo o professor falar, enquanto você está ali, lendo aquele material, enquanto você está vendo aquele vídeo, ouvindo aquele áudio, você pesca tudo. Nossa, entendi tudo que ela falou, está fazendo muito sentido na minha vida. No primeiro movimento que você é obrigado a colocar aquilo em prática, você já esqueceu tudo de novo. Você já esqueceu daquele negócio que eu tinha falado. Então, por isso que eu falei, e eu respondi também para uma outra pessoa outro dia, tem que treinar, porque de fato, gente, não é, se fosse tão fácil assim como parece, se fosse brincadeira de criança, como diria o molejão, né, se fosse brincadeira de criança, não teria tanta gente, especialmente no mundo digital, dando aula sobre isso,
falando sobre isso. Então, não, de fato, não é uma coisa fácil. A gente entende, puxa, entendeu, fez todo sentido para mim. Na primeira situação do cotidiano, você esquece tudo. Então, eu vou voltar naquela aula para responder essa pergunta que me fizeram. Então, assim, por que eu tô lá bonitão, perfumado, de acordo, trabalhando no lugar que eu queria, fazendo a coisa que eu queria, com as pessoas que eu queria, felizão, ganhando bem, tudo dentro dos conformes. Aí chega alguém e fala assim, você, tipo Roberto Justus, você está demitido. Muito bem. Por que isso acontece? Não vou dizer para vocês que seja uma regra, mas é uma reflexão que a gente precisa fazer. Porque muitas coisas acontecem para que haja uma demissão. Primeira coisa que é bom a gente dizer, que uma demissão ela nunca acontece por uma única coisa. Uma demissão nunca, qualquer problema, qualquer situação na vida, uma separação de casais, uma amizade que se desfez, ela não acontece por um único motivo. É uma sucessão de coisas que vão se somando e culminam num desfazer, vamos dizer assim, de um laço. Seja um laço de amizade, um laço afetivo ou um laço, vamos dizer assim, de empregabilidade, né? Bom, então vamos levar em consideração que muitas podem ser as causas, né? Tem gente que é demitido até porque não bateu o santo dele com o santo do chefe, o que tem também a ver com o que nós vamos falar agora e com o que já vem sendo falado. Se você pensar bem, quando a pessoa fala assim, nossa, meu santo não bateu com o seu, o que isso quer dizer? O meu estado interno, o meu estado psicológico, a minha mentalidade não bateu com a sua. Eu penso de um jeito, você pensa do outro. Aí eu fico voltado só pro meu umbigo, você fica voltado só pro seu umbigo, o meu umbigo com o seu umbigo não conversam, não se acertam, porque você tem a sua opinião, eu tenho a minha, você tem o seu modo de olhar para mim, eu tenho o meu, e aí o santo, como a gente costuma dizer por aí, meu santo não bateu. E tem gente que o santo não bate, o santo apanha. Essa é a verdade. Então, vamos voltar lá naquele ponto dessa questão do meu modo de pensar, do meu estado mental interno. Aquele que é voltado para mim, né? Gente, o dia que nós entendermos esse conceito, olha, vai ser libertador. A hora que a gente finalmente fala, puxa, agora eu entendi o que ela quis dizer, eu achei que eu tinha entendido, agora eu não entendi. Não é nem que eu acho que vocês não entenderam, eu sei que vocês entenderam, mas a gente esquece. Então, tem que voltar aqui o tempo todo. Toda vez que surgiu uma dúvida, nós temos que voltar aqui. Então, vamos dar alguns passos atrás para a gente pontuar esta questão. Sabe aquele caso, assim, por exemplo, que as pessoas, uma coisa muito comum da gente dizer hoje em dia, né, que a escola não é lugar de educar as crianças. Quem tem que educar as crianças são os pais, é a família que educa e a escola é que ensina. Óbvio, isso todo mundo sabe, né? Agora, o que a gente precisa pensar com relação a esta frase que todo mundo concorda? Eu tenho certeza que todos os que estão neste grupo e os que não estão concordam com isso, que quem tem que dar educação para as crianças é a família e a escola ensina conteúdo, passa conteúdo. Obviamente que a escola vai dar continuidade, pelo menos essa seria a ideia que a gente teria. Mas o que as pessoas se esquecem é que quando a gente fala quem tem que educar são os pais, a gente precisa pensar no seguinte: o que é educação para mim? Será que é a mesma coisa que para os pais dessa criança? Então essa é uma tecla que eu sempre bati na escola, né? Ninguém põe na mochila uma coisa que não tem. Como é que a criança vai trazer, muitas vezes da casa, aquela educação que eu espero que ela tenha, mas ela não teve na casa dela? Ela foi criada lá num nível de mentalidade, num nível enfim, ela tem lá, aquela família, ela tem lá seus conceitos de vida, suas necessidades, que eu não sei quais são, você também não sabe, mas cada família tem a sua, cada ser humano, cada indivíduo. Nós vamos chegar a falar de necessidade, não é o momento, mas assim,
Então, quando a gente fala de educação, a gente esquece que também a educação para uma pessoa pode significar uma coisa, para outra pode significar outra. Não é uma questão de certo ou errado. Ah, eu tô certo, ele tá errado. Ele tem uma visão diferente da minha. O que eu vou fazer? Eu vou ter que respeitar. Entendeu? Eu posso não concordar, claro, não concordo com isso. Eu não concordo, mas o que eu vou fazer? Então, tô citando isso só com um exemplo para chegar lá quando a gente vai para o mercado de trabalho. Então, todos nós vamos construindo na nossa vida todo esse conjunto de maneiras de pensar. Nós vamos construindo a nossa mentalidade, com base na nossa experiência, com base no que a gente recebeu de educação dos pais. Óbvio que conforme a gente vai crescendo, a gente vai melhorando. A tendência é a gente melhorar. A gente falar, bom, é claro que tem gente que não melhora, né? Tem filho que infelizmente, mas isso é um outro assunto para um outro dia, uma outra questão. Mas mesmo a gente melhorando muito, a gente vai construindo os nossos próprios conceitos, o nosso próprio jeito de viver, e muito, gente, baseado no ambiente onde a gente vive. Primeiro, o ambiente que a gente tem de convivência é a nossa casa, a nossa família, o primeiro grupo social. Depois da família vem a escola, né? E depois da escola, aí os outros grupos sociais que a gente vive, até a gente chegar lá na empresa onde a gente vai trabalhar. Então imagine que você é uma pessoa que, baseado na sua vida, no seu histórico de vida, em tudo que você já viveu, e independente de ser da educação que você recebeu, ou de alguém muito bacana que você conheceu no meio da sua vida que te encaminhou e tudo. Então vamos supor que você é uma pessoa aberta, expansiva, você é uma pessoa assim que se adapta, tem um nível de adaptabilidade muito bom, você é uma pessoa bastante flexível, muito provavelmente você vai fazer vida. Muito provavelmente você vai se encaixar nos lugares. Se você tem esse nível de adaptabilidade, o que a gente chama de semancol, de desconfiômetro, então a gente vai percebendo, puxa, fulano não gosta que eu faça tal coisa, né? Tô falando agora de emprego, tô falando especificamente de lugares assim, ou de alguma coisa na sua vida esteja em risco. Neste caso, o seu emprego. O seu emprego está em risco, né? A sua subsistência. Ainda mais se você gosta, se você curte, se você ama, enfim. Então vamos supor que você tem super adaptabilidade, é flexível, consegue perceber, você tem facilidade de lidar com as pessoas, você consegue perceber quando você está abafando e quando você não está, e hoje eu não agradei, hoje não deu muito certo. Então muito provavelmente você vai fazer vida naquele lugar. Se você tem facilidade de trabalhar em equipe, se você tem facilidade de ouvir críticas, né? Porque as pessoas vão, principalmente no trabalho, vão criticá-lo, vão puxar a tua orelha, vão dizer quando você fez coisa errada. Então veja, é uma mentalidade expansiva, é um mindset de crescimento. É a pessoa que, aliás, além dela não ficar zangada quando ouve crítica, ela chega e fala assim, bom, se não tá bom, no que eu posso melhorar? Me diz aí então, o que eu tô fazendo de errado que eu quero melhorar? Esta é a mentalidade de crescimento, mindset progressivo, pra cima, que quer aprender, que quer melhorar, sabe que vai ter que abrir mão de algumas coisas pra se encaixar ali. Então, é bem provável que essa pessoa faça vida nesse lugar, nessa empresa, e se não fizer, daí aí uma tremenda falta de sorte, né? Porque além de você estar felizão, encontrou seu lugar no mundo, acendeu a sua luz, o seu sino tá tocando, a sua luz tá acendendo, você se sente, né, o legalzão, tá tudo certo, e lá dentro você é adaptável, flexível, colaborativo, participativo, proativo, tem iniciativa meiativa e acabativa, é um cara que todo mundo pode contar com você. Meu, se você for mandado embora é porque você tem um puta de um azar. Porque a tendência é você virar o CEO dessa empresa. Essa é a realidade. É você virar o chefão. E então, assim, se acontecer, e acontece também, não vou dizer que não acontece, acontece do seu chefe não ser o iluminado, e daí ele quis apagar a tua luz, mandando você embora. Então, essa é uma situação. Agora, vamos pensar que a pessoa, de repente, uma pessoa aí não seja tão adaptável assim. Tem um mindset não tão aberto para os outros. Essa pessoa, ela é centrada nos conceitos dela, nas opiniões dela,
ela tá sempre, lembra daqueles 5 passos que eu sempre falo? Julgamento, crítica, comparação, competição e culpa. Então vamos pensar caso a caso aqui. Pense numa pessoa julgadora. Pense numa pessoa que está o tempo inteiro apontando o dedo para os outros. Fulano não faz nada, só eu trabalho. Fulano, olha, é o atrasadinho, rotula todo mundo, né? É aquele cara que para ele ninguém presta, nada que as pessoas fazem tá correto. Meu pai teve um amigo que faleceu já, e ele era muito assim, todo mundo que você falava assim, nossa, você conhece fulano? E fulano não vale nada, ninguém prestava para ele, ninguém era bom o suficiente para ele. Então, pense essa pessoa, pense você trabalhando num lugar que tem uma pessoa assim, que ela tá o tempo inteiro julgando os outros, que ela tá o tempo inteiro assim, apontando, você não faz nada certo, você já fez errado de novo. E o que é pior de tudo dessa pessoa aqui, sabe o que acontece? Essa pessoa, ela vai se sentir julgada o tempo todo. Tudo que os outros fizerem, se alguém passar e olhar para ela, ela vai falar assim, o que será que eu fiz? Às vezes nem é nada, nem você fez nada, mas você julga tanto os outros, eu julgo tanto os outros, que a pessoa olhou para mim, eu já acho que eu tô sendo julgado também. Gente, começa a prestar atenção para você ver ao seu redor. Você conhece alguém assim? Você tem contato com pessoas assim, julgadoras, que elas estão o tempo inteiro acusando os outros? Repara como ela também se sente julgada o tempo todo. Como ela acha que ninguém gosta dela, ela acha que ela nunca está agradando, ela é uma pessoa para baixo, para dentro do umbigo dela. Tudo acontece porque eu sou injustiçada, ninguém gosta de mim, enfim, começa a reparar. Se vocês acham que eu estou exagerando, começa a reparar a partir de hoje, anota aí e começa a reparar. Outro tipo de coisa que pode acontecer, aquela pessoa que é julgadora, ela é crítica, ela não só ela julga, como ela aponta. Ela aponta, fulano, isso aí tá mal feito. Só que ela critica, mas ela não ajuda a dar uma solução, ela não dá uma ideia, ela não pensa numa solução com você. Ela não é uma pessoa colaborativa, ela tá ali só para apontar o que tá errado, ela não tá ali para colaborar com a equipe, para dizer assim, olha, isso não tá bom, mas vamos melhorar, vamos fazer assim, vamos fazer assado, que tal se tal pessoa fizesse tal coisa, que tal se eu assumisse essa parte e você fizesse a minha parte. Essa pessoa não tem essa visão colaborativa, ela tá ali só para criticar, tudo que ela quer é se sentir bem. Para ela se sentir bem, ela tem que rebaixar os outros que estão perto dela. Então, assim, começa a reparar se você conhece alguém assim. Se você, no ambiente que você vive, na sua família, no seu local de trabalho, se não existe essa pessoa que está sempre colocando todo mundo para baixo. Na verdade, quem se sente mal é ela. E aí, como ela não consegue se sentir bem, ela ataca os outros. Então, começa a perceber que essa pessoa, como é que ela funciona. E outra coisa, eu acho que a gente agora, nesse momento que a gente tá dessa aula aqui, a gente já tem condições de olhar no espelho e dizer assim, será que eu sou assim? Será que eu faço isso? Puxa, eu vou começar a me policiar, eu não quero mais ser essa pessoa, porque eu sei que se eu critico o outro, eu também me sinto criticado o tempo todo, isso não é bacana, isso demonstra insegurança, né? Eu vou passar, ou das duas uma, ou eu vou demonstrar insegurança para as pessoas o tempo todo, esse é um lado, e o outro lado é da pessoa passar arrogância. Sabe aquela pessoa arrogante que, olha, você, tem uma amiga que diz assim que tem cocô embaixo do nariz. Olha você de cima para baixo. Essa pessoa, ela também se sente mal, ela também se sente julgada, criticada, só que uma defesa dela é se mostrar arrogante. Então, não, eu sou fodex, entendeu? Então, assim, começa a prestar atenção aí no ciclo onde você frequenta, no ambiente, no seu local de trabalho, se não existe gente assim. Outro tipo de situação que pode acontecer. A pessoa que compara, tá o tempo todo comparando. Fulano, o patrão gosta mais daquele do que de mim. Ou ela se compara ela com os outros, ou compara os outros mesmo. Ele gosta mais de mim do que do outro. Tá vendo? Tá puxando o saco do chefe. Tá o tempo todo comparando, fazendo futrica, fazendo intriga, fazendo, sabe? Mimizenta, pessoa mimizenta. Mimizenta do século XXI. Você conhece alguém assim, mimizento?
que fica o tempo todo jogando lenha na fogueira, comparando. E ela fala. O que é pior de tudo que a pessoa, ela não pensa, ela fala. Porque se ela só pensasse e guardasse pra ela, menos mal. Eu penso, mas deixa eu ficar quieta, deixa eu guardar com os meus botões aqui. Eu não vou falar nada pra ninguém. Mas o que é pior é que a pessoa verbaliza. E ao verbalizar, todo mundo que está em volta começa a perceber quem ela é. Já pensou em ficar todo dia falando mal de vocês para alguém, falando mal? Vocês vão começar a falar assim, ixi, se ela tá me comparando, tá falando mal de mim, quando eu não estiver aqui, ela vai falar de mim. Não é assim? Então começa a prestar atenção. Da mesma forma, essa pessoa que compara, ela compete, ela quer ser mais que o outro, ela não aceita perder para o outro. Ela, sabe, empresa que tem meta, acontece muito isso. A pessoa chega a ficar doente. Chega a ficar doente quando perde para aquele que ela pegou como Cristo. Tem aquele que ela pegou como Cristo e ela não pode perder para aquele nunca. O cara bate meta no mês seguinte ela tem que bater a meta não em 100, mas em 200%. Ela compete. Outra característica, a pessoa que culpa, fica o tempo inteiro, eu não fiz nada disso, não fui eu, foi fulano. Ninguém, sabe, o Homer Simpson, a culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser. Ela tá o tempo todo acusando. Ela tá sempre todo se esquivando da responsabilidade. Ela não chama pra ela, olha, a culpa foi minha, mas vamos lá, eu vou ajudar a resolver, o que eu posso fazer? Poxa, desculpa. Geralmente a pessoa não aceita a culpa, não assume a culpa. Esse tipo de pessoa nunca faz pedido. Não pede, olha, você pode fazer tal coisa, nós já falamos sobre isso, né? Então, de novo, eu tô repetindo tudo isso para vocês verem como isso vai interferir. Isso vai interferir. Outra coisa é que é uma coisa que detona no ambiente de trabalho, mas detona também na família. É uma palavrinha que todo mundo conhece e todo mundo faz. Eu faço, você faz, nós fazemos, vós fazeis, eles fazem, né? Todo mundo faz. Fofoca. Fofoca. Todo mundo faz fofoca. Só que é o seguinte, eu tenho um lema na minha vida. Você não faz fofoca? Claro que eu faço. Imagina, todo mundo faz. Eu faço também. Só que assim, você tem que saber com quem você faz fofoca. Fofoca não é uma coisa que você, sai fazendo com todo mundo. Eu sempre digo que o grande problema da fofoca não é a fofoca, é o fofoqueiro. Se eu fizer fofoca com a pessoa errada, não vai dar certo. Então, tem coisas que você só pode fofocar com a sua mãe. Eu, por exemplo, tem coisa que eu só fofoco com a minha mãe, que eu sei que ela não vai falar pra ninguém. Mas tem coisa que se eu falar pra minha mãe, ela fala. Então, dependendo do assunto, você tem que ter essa inteligência. Aí eu não posso falar com a minha mãe, eu posso falar com a minha filha, de repente, dependendo do assunto, eu faço fofoca com ela. Com meu marido eu não posso fazer fofoca, ele não sabe guardar segredo. Tudo que eu falo pra ele, ele conta, ele sem querer, quando vê ele já falou. Então, você tem que escolher com quem você faz a fofoca, porque ela detona amizades, ambiente de trabalho, acaba com a família, né? Esses dias mesmo me contaram uma coisa que aconteceu num círculo de amigos que eu tenho, e eu fiquei olhando pra cara da pessoa assim, e eu falei, não sei por que você tá me contando isso. Eu jamais falaria isso. Não. Mas o que você acha? Eu falei, eu acho que você tem que dormir com isso aí e fica na sua. Tem coisa que não é problema nosso. Entendeu? Tem coisa que não é problema nosso, que não é. Você não tem que sair por aí espalhando. Então, veja que este meu comportamento, da minha mentalidade, vai refletir. Então, se eu tô num lugar, eu sou inseguro, eu passo insegurança, eu passo num lugar, eu já acho que as pessoas estão falando mal de mim, eu não pode olhar torto pra mim, eu já acho que já estão querendo puxar meu tapete, e aí eu posso ou passar essa insegurança, ou eu posso ser de forma arrogante, pra não mostrar justamente que eu sei que eu tô inseguro. Então, vejam, esse meu estado mental vai me complicar, vai complicar a minha vida. Então, veja, eu não estou dizendo que a culpa de uma pessoa perder um emprego seja essa. Não é esta a questão. Mas há uma grande probabilidade. Você pode ter perdido o emprego por N motivos. N motivos.
mas há uma grande probabilidade de quando a pessoa tem esse comportamento, e não estou dizendo que a pessoa teve esse comportamento, mas assim, se tiver esse comportamento, há uma grande chance, mesmo felizão lá no emprego, ganhando bem, se encontrando, com a luz acesa, tudo certo, não fica, não, em algum momento isso não vai dar certo. Então, por isso, é tão importante a gente ir cada vez mais estudando sobre isso, sobre essa questão da gente ficar só entranhado no umbigo da gente, com as nossas questões, e a gente não se abre para saber no que eu posso melhorar, né? Eu fico lá o tempo todo, eu tô ali julgando, me colocando como dono da razão, o dono da certeza de tudo, né? O pai do apocalipse sou eu, né? Eu que mando prender, eu que mando soltar. Não sou nada. Não sou nada. Vocês querem que eu fale bem a verdade pra vocês? Eu posso falar palavrão aqui de vez em quando, né? O mundo tá cagando pra minha opinião. Pra minha, pra sua. Não é assim que as coisas funcionam. Todo ser humano aqui, nós estamos aqui, a gente aqui tá aqui para suprir nossas necessidades, e para suprir nossas necessidades, a gente faz de um tudo, a gente a gente se vira nos 30 para poder suprir aquilo do que a gente está necessitando naquele momento. Só que é o seguinte, assim como todos os animais também. Os animais, a nossa primeira função como animal, que também somos, é a sobrevivência. É a sobrevivência e a perpetuação da espécie. Tanto faz o leão, o tigre, a minhoca ou a Lilian. Nós estamos aqui para isso. Para nossa segurança, para perpetuar a nossa espécie, para sobreviver. Para garantir a nossa sobrevivência. A minha diferença para a minhoca e para o leão é que eu penso. Esta é a grande diferença. Então, porque eu penso, eu posso dizer assim, estou fazendo isto errado. Isto não está dando certo. Isto está me prejudicando. Então, volto a falar que autoconhecimento, por isso eu tenho batido tanto nessa tecla esses primeiros dias, que é só o primeiro passo, é só a primeira das competências da educação socioemocional. Enquanto a gente não tiver vencido todas as nossas dúvidas com relação ao autoconhecimento, a gente vai passar pelos outros sem ter entendido nada. Então, autoconhecimento, né? O que é que eu estou fazendo que está me atrapalhando, que não está colaborando para que eu consiga vencer os meus desafios. Quando eu falo desafio, pode ser qualquer tipo de desafio. Geralmente, quando a gente fala de desafio, a pessoa pensa logo em dinheiro, né? Dinheiro é só um dos desafios que a gente tem que vencer na vida. Tenho certeza que cada um aí agora vai saber qual é o desafio que está tendo que vencer neste momento. Né? Seja um problema de saúde, seja um problema na família, seja uma questão na empresa, né? Ou na empresa que trabalha, ou na sua própria empresa, ou enfim, uma questão de trabalho. Todos nós estamos atravessando um drama, todos nós. Além do drama da pandemia, todos nós temos nossos dramas pessoais. Então convém que a gente tenha um pouquinho mais de tolerância com os outros, de empatia. E tem uma coisa que eu esqueci ainda de colocar nessa relação de coisas aí que a gente costuma fazer, que atrapalha muito os relacionamentos, que é a reclamação. Eu tinha esquecido disso, acabei de me lembrar. Reclamar também é uma coisa que para algumas pessoas pode até parecer normal. E eu vou dizer uma coisa, eu vou fazer uma aula só sobre reclamação. Vai valer a pena fazer uma aula só sobre reclamação. Porque reclamação, às vezes, eu tenho um reclamão aqui dentro de casa, às vezes eu falo para ele, você tá reclamando? Não tô reclamando, tá sim. A pessoa tem dificuldade até de identificar quando tá reclamando. Então isso no ambiente de trabalho também detona, porque a pessoa não vê solução, ela tá sempre reclamando. Mas enfim, eu precisava só incluir isso aí que eu acabei esquecendo. O dado é o seguinte, 9 em cada 10 funcionários são contratados pela qualidade técnica. 9 a cada 10 pessoas, 10 funcionários são contratados pelas empresas pela sua capacidade técnica. E 9 deles são demitidos por relacionamento. 90% das demissões, pelo menos no Brasil, acontecem por falta de habilidades de relacionamento. Vocês podem ir lá conferir. Não acreditem em mim, não.
que pode ser que eu esteja mentindo para vocês. Então vejam bem, se isso acontece nos relacionamentos profissionais, o que não acontece nos casamentos então, hein? Quantos casamentos não são dissolvidos? Antigamente a pessoa dizia assim, incompatibilidade de gênios. Na verdade, é incompetência mesmo de habilidade de relação, habilidade relacional. E isso, ao contrário do que muita gente pensa, a gente pode aprender. Até ontem, sei lá até quando, a gente achava que era Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Então, eu tenho incompatibilidade de gênio com aquela pessoa. Mas hoje a gente já sabe que não, que a gente pode melhorar, que a gente pode ajustar os ponteiros. Então veja quantos casamentos não são desfeitos porque as pessoas não conseguem, não sabem se relacionar, porque fica cada um voltado para o seu umbigo, nenhum dos dois expande a sua mentalidade, não olha para o lado de fora, não quer aprender com o outro. Você não quer aprender com o outro, você quer ensinar o outro. Você quer ensinar seu marido a fazer o que você acha que é correto. Você quer ensinar seus filhos a agirem da forma que você acha que é correto. Não que isso esteja errado. É lógico que pai e mãe têm essa função. Porém, os filhos, quando crescem, eles também têm as opiniões deles. E a gente não está preparado para isso. Eu tenho visto, gente, isso acontecer. Então, sabe, mãe que tem um filho de 40 anos quer controlar a vida do filho, quer decidir então, onde que ele vai, onde que ele deixa de ir, o que que ele come, o que que ele veste, com quem que ele anda, com quem que ele namora, com quem que ele vai casar. A vida dele, deixa ele viver a vida dele, vai viver sua vida. É duro ouvir isso, gente. Eu sei. Mas eu sou mãe, eu só falo pra vocês, eu já disse isso aqui em alguma aula, eu só falo pra vocês coisas que eu possa falar. Que eu tenho condições de falar, porque eu já vivenciei. Então, eu jamais viria aqui falar uma coisa sobre a qual, além de tudo, eu não tenha experiência, porque como é que eu vou falar de uma coisa, né? É complicadíssimo. Então, assim, muitas das relações se rompem no meio do caminho, relações às vezes que tinham tudo para dar certo, relações muitas vezes show de bola, mas as pessoas não conseguem se abrir, não conseguem simplesmente querer aprender também um pouquinho com o outro. Enfim, eu vim só para dar um recado e acabei ficando, né? Que eu gosto tanto de ficar aqui com vocês, eu sempre falo isso, né? Por mim eu ficava mais. Mas eu sei que vocês têm suas coisas para fazer também. E eu espero que valha essa reflexão, complementando as aulas anteriores. E assim, nós ainda vamos voltar nesse assunto. Não é um assunto encerrado, porque isso vai dar alicerce, vai dar suporte para tudo que vem depois. E assim, não pensem, eu já sei, eu já entendi, você já falou isso. Gente, na prática não é bem assim. Na prática, então quanto mais a gente falar, quanto mais a gente refletir, quanto mais a gente entender, melhor para nós. Eu desejo do fundo do meu coração que você esteja conseguindo alcançar essas suas metas pessoais aí de melhorias de relacionamento, de melhoria inclusive de relacionamento com você mesmo. Primeiro o seu autoconhecimento. Enfim, tudo isso aí, tá bom? Então, vou indo ali e já volto. Amanhã tem mais. Eu quero aprimorar os vídeos, eu quero ver se amanhã eu ponho uma aula em vídeo, eu vou pensar bem com carinho nisso. Eu gostei de fazer vídeo, eu acho que tem bastante coisa para melhorar, mas quem não tem, né? Quem nesse mundo não tem o que melhorar na sua profissão? A gente está começando e eu dou graças a Deus de estar aqui com vocês, nesse trem fantasma comigo, enfrentando a próxima curva. E, meu Deus, lá vem uma caveira, lá vem uma múmia, lá vem um Drácula, enfim, esperando o que vem na próxima curva, porque isso tudo para mim é muito novo, mas todos esses bichos, essa múmia, esse Drácula, essa caveira, elas estão aqui escondidas no meu medo. São os meus fantasmas que eu estou descobrindo a cada nova curva. Então, está sendo muito bom para mim. E, assim, do fundo do meu coração, obrigada por vocês ainda estarem resistindo a essa aula. Para os que estão aí até agora, assistindo, ouvindo, eu sei que eu falo pra caramba, eu sei que é bastante conteúdo.
Então, do fundo do meu coração, eu agradeço a todos vocês, tá bom? E é como eu sempre falo, aqui é o samba do vai quem quer, o bloco do vai quem quer, ninguém é obrigado. Se não se identificou com o assunto, não se identificou com o tema, porque a gente cria conexão não é com coisas, a gente cria conexão com pessoa. Se você não cria conexão comigo, não faz sentido estar aqui nessa sala de aula. Você não é um público para estar aqui, essa é a grande verdade. Então é assim, para quem continua aqui interessado, meu muito, muito obrigado, tá bom? Um beijo para vocês. Amanhã, se Deus quiser, a gente volta com mais aula aí. Tchau, tchau.